Bem-vinda ao podcast das borboletas. Aqui você vai receber chaves para viver em liberdade. Presta atenção, porque a gente vai falar de situações reais, casulos, prisões que te limitam, que te seguram, e a gente vai te dar chaves para você viver em liberdade. Tem mais! Não se conforme com o que você está vivendo hoje, e o nosso prazer é testemunhar, porque nós cremos que testemunho gera testemunho. E a borboleta que eu tenho aqui comigo hoje é a Mônica. Bem-vinda, Mônica! Obrigada! Expectativa a 1000 para ouvir o que você tem para falar pra gente. Se apresente aí para essas mulheres que não te conhecem e bora contar essa história maravilhosa. Vamos lá. Então, eu sou a Mônica. Eu conheci Jesus quando eu era criança, quando eu tinha uns 9 anos, e desde então ele foi mudando o rumo da minha vida. Eu vim de uma infância meio difícil, meu pai era alcoólatra, os meus pais se separaram quando eu tinha uns 9, então estava meio sem perspectiva ali, e eu me agarrei nessa esperança que as pessoas que estavam na igreja me mostraram. Então Jesus para mim sempre foi muito... quase palpável, assim, andar com Jesus, a presença de Jesus, estar com ele foi assim uma coisa muito gostosa, assim, né? Me deu uma nova esperança para a vida, um novo ânimo para me tirar daquela situação onde a vida tinha me colocado quando criança. E quando eu era adolescente, eu comecei a frequentar os cultos da Jocum, e lá eu fui batizada com o Espírito Santo, num momento muito engraçado, assim, que eu não vou esquecer nunca, que a gente estava num culto pequeno, assim, mas tinha naquela noite um pregador famoso, que é o Ricardo Robortella, e ele estava ministrando lá e tocando e tal, e várias pessoas sendo batizadas, recebendo chamado missionário e tudo mais, e eu caí no espírito no meio das pernas do homem, assim, no meio das pernas dele, assim, no louvor. Isso foi a segunda vez que aconteceu na minha vida. Uma vez foi do Ricardo e a segunda vez foi do David Keelan. Também estava numa ministração, numa conferência de adoração e adoradores que ele fez na Shalom. Também a mesma coisa, ele veio ministrar e eu caí no meio das pernas do homem. Olha lá, ó, então você é perigosa, não pode se concentrar em Jesus que cai. Olha, e aí eu já comecei a receber assim, vários chamados, meu coração começou a arder por missões, por falar do amor de Jesus, daquilo que estava acontecendo na minha vida, né? Algo acendeu aí, então, nessas experiências tuas, né? Isso, exatamente. Então eu comecei a pensar, bom, se é possível Deus transformar o meu coração, né? Me dar uma nova chance, uma nova vontade de viver, é possível para outras pessoas também. Então eu tava doida para levar esse amor de Jesus para várias pessoas. Só que no decorrer da vida fui crescendo numa igreja um pouco mais tradicional, então quando eu ia pra Jocum eu tinha esses momentos de extravasar assim com Deus, e era muito bom. E aí depois eu fiquei lá todo o meu tempo, até há pouco tempo ainda, permaneci nessa igreja, e lá eu tive um tempo de ser tratada assim com Deus, com relação à paternidade de Deus, sabe, muito na minha vida, que foi um casulo assim que me prendeu por muitos anos. Eu não conseguia me relacionar com rapazes, com meninos, assim. Eu me tornei aversa a ser menina, então o feminino pra mim não era muito bom, porque eu tinha que ser forte, pela minha realidade eu tinha que ser forte. Porque a minha mãe se tornou forte para criar os filhos, né, e deixou meu pai, e eu, por tudo que eu passei com meu pai, eu achava que os homens não eram muito bons. Certo. Que eles tinham alguns problemas ali, enfim. E daí eu fui me tornando meio moleca, assim, meio homão, assim, quando era adolescente. Como uma defesa. Como uma defesa, de toda essa dificuldade que passei. E aí o meu pastor de jovens e adolescentes passou anos, assim, acho que uns 4 ou 5 anos, trabalhando comigo a paternidade de Deus. Esse tempo que eu tive na Jocum também, trabalhei muito isso na minha vida. E eu não sabia que depois... Eu não sabia que Deus trabalhando isso na minha vida ia abrir caminhos assim para eu trabalhar com ajudar outros homens que iriam entrar na minha vida. Porque eu não queria que nenhum homem entrasse, então quando eu era adolescente eu não ficava com ninguém, eu não namorava, eu não beijava, e todo mundo falava, e eu falava assim, eu não fico, eu sou de Jesus. Os meus amigos da escola, essa guria é careta, ela não fica, ela já falou que ela é de Jesus, ela não fica, deixa ela, né? Separada. Então eu tive muito essa convicção, Deus pra mim era a única chance, era a única esperança, né? E aí os anos se passaram, quando eu era bem jovem eu conheci o meu marido,
E eu tinha 17 anos e tal, e a gente começou a namorar, e ele 10 anos mais velho que eu. E eu falava com Deus, eu quero um marido, eu quero um esposo, eu quero alguém para casar, eu não quero ficar me enrolando ou tendo vários namorados. O Senhor me separou, restaurou minha vida e eu quero seguir firme aí nesse propósito. Aí conversei com ele tudo, ele tinha bastante dificuldade, assim, porque ele já teve outros relacionamentos antes de mim e tudo mais, né, de esperar até o casamento. Mas conseguimos esperar, e ele também. Então, nisso já começou o primeiro tratamento de Deus na minha vida com relação aos homens, né? A proximidade com o homem ali, para eu me entregar, para eu estar tranquila do lado de um homem sem saber que ele fosse me agredir ou me abusar ou qualquer coisa assim. Era difícil, né? Então, com meu marido, Deus já foi tratando tudo isso. Mas quando a gente se conheceu, Deus falou assim pra mim, eu falei, Deus, por que ele? Por que me apaixonei por ele? Eu podia ter me apaixonado por um missionário, eu podia ter me apaixonado por um cara já bem convertido, né? Que fosse seguir firme comigo nesse propósito. Mas ele, filho de pastores, o avô era pastor, de avô pastor, né? E sempre criado na igreja e tudo mais, mas no meio do caminho, por conta de decepções amorosas também, ele foi se desviando um pouquinho, então ele não estava assim muito firme, mas ele tinha a semente no coração, então ele tinha um temor assim, né? E aí nos casamos, a gente ficou tranquilo nos primeiros anos de casamento e decidimos que queríamos ter filho assim com 5 anos de casados. A gente começou a tentar, acho que com 4 anos e meio, 5 assim, tentamos e nada de engravidar, e nada, daí começa a cobrança daqui, cobrança dali e tal. E o Senhor tinha falado pra mim assim, ó, eu te dei ele porque ele precisa mais de você do que você imagina. Então eu te dei ele pra cuidar. E eu fiquei com essa frase. E pra ele, Deus falou assim com ele, eu te dei o que você precisa, não o que você queria. Uau. Porque assim, eu fisicamente não era a mulher que ele imaginava que ele iria se casar, assim, né? Família de alemão, todo mundo assim. Tudo bem que ele não gostava de loira mesmo, né? Mas ele também não imaginava, assim, né? Sim, dá uma variada, né, gente? Por favor. E ele gostava eu gostava de loiro, alto, magro e cabeludo, tipo surfista, assim, era o meu sonho, assim. E ele, quando eu conheci, ele tava de touca, era inverno, quando ele tirou a touca, assim, deu... Cadê o cabelo? Cadê o cabelo? Ele é careca, assim, ai meu Deus, por que um cara tão bacana sem cabelo? Então ali já começaram todos os tratamentos, muito assim, bom, né? Foi um tempo bem, bem gostoso, assim, então a gente foi se conhecendo, teve esse tempo junto no casamento e tal. E aí nós tentamos engravidar. Quando a gente tava com 8 anos de casado, a gente desistiu de tentar, né? A gente fez exames, eu fiz, ele fez, ninguém tinha nada. Eu falei pra ele, amor, quer saber? Deixa pra lá, vamos relaxar. Se der, Deus, se não der, Deus é quem sabe. Vamos se entregar e confiar. E daí eu engravidei. Nisso eu engravidei da minha primeira filha. Tive uma gravidez super tranquila, super boa, e ali já foi o começo de promessas de Deus que estavam se cumprindo na minha vida, sabe? A gravidez dela, toda a gestação, foi muito perfeito, assim. E quando foi pra ela nascer, e eu queria muito ter parto normal, natural, né? Então eu fiquei esperando, só que eu tinha recém encerrado meu plano de saúde, não dava mais tempo de fazer outro e cumprir o tempo de carência. Então eu tive que ir pelo SUS mesmo, né? Mas eu falei, Deus, amém, eu confio no Senhor, tô nas tuas mãos. E aí fomos, e foi bem tranquilo, assim, bem gostoso e tal, mas eu esperei até quase 42 semanas. Quando deu 41 e meia, super no limite, aí eu entrei em trabalho de parto. Daí eu falei, uau, eu já tinha sentido umas dores antes, mas estava em casa. Aí fui pro chuveiro e tudo, as dores começaram a aumentar. Eu falei pro meu marido, amor, vamos pro hospital, porque agora tá bem forte, né? Aí nós fomos, e eu com um barrigão enorme, assim, cheguei lá, tinha uma médica no plantão, uma japonesinha, nunca vou esquecer, ela era muito brava, ela tava assim, acho que ela já tava cansada, exausta, enfim, né, mas ela tava brava, e eu só pensei, Senhor, tem misericórdia, eu não quero ter meu filho com essa mulher, porque ela já tá bem cansada, ela podia ir pra casa descansar, né, só que eu não tinha noção de horário de turno, médico e tudo mais, né. E eu nem me dei conta, quando eu percebi, trocou o turno dela, ela saiu e entrou um outro médico no lugar. E nisso ela não tava me dando muita bola ali, eu tava com dor como todas as outras, enfim, né? Nisso apareceu esse outro médico, daí ele olhou pra mim e falou, opa, o que essa mamãe tá fazendo aqui? Aí eu falei, tô esperando, né, pra ter neném, tô com dor, já tinha passado, fiquei uns 7 horas com dor no trabalho de parto.
E daí nisso eu tava na maca, ele falou assim, não, mas você não devia estar aqui, essa barriga tá muito grande. Ele falou assim, neném já tinha que ter nascido. Eu falei, pois é, doutor, mas eu tô esperando e tal, né? Ele falou assim, não, vamos medir. Pegou uma fita métrica assim, gente, mediu ele. Não, isso tá muito alto. Ele falou, não é, tem um bebê só. Eu falei, tem um bebê só, tá muito grande. Aí ele falou assim, ó, daqui a pouco eu volto e daí a gente já conversa. E nisso ele saiu e eu comecei a ficar com muita dor. E a mãe dele ligou no celular dele, assim, ele atendeu e eu chamando ele, né, doutor, tô com mais dor, tô com muita dor, tal. Só um minutinho, porque é minha mamãe é prioridade, a gente nunca pode deixar uma mamãe esperando, então, eu sou mãe, tá aqui esperando, você vai me deixar, né? E ele me deixou, falou com a mãe dele um minutinho, quando ele saiu, assim, que foi atender a mãe, a minha bolsa rompeu, estourou, e eu toda feliz, assim, jorrou na maca líquido e tal, e veio a enfermeira-chefe e falou assim, vou chamar o doutor. Daí eu falei assim, ela disse, o que aconteceu? Eu nunca tinha visto uma bolsa romper, não sabia, também ninguém nunca me falou, nem nada, que o líquido tinha que ser transparente. O meu saiu verde escuro. Ela já tinha feito cocôzinho dentro da minha barriga, mecônio ali, né? Daí já é perigoso. E daí já tem todos os riscos aí. E aí ele voltou rápido, quando a enfermeira chamou e falou, né? Aí ele chegou e olhou pra mim e falou, eu disse pra você que esse bebê já tinha que ter nascido? Ele falou, então eu vou preparar a sala de parto, de cesárea, e a gente vai fazer uma cesárea, porque eu não tive dilatação. Eu tive, acho que eu internei com 1 e cheguei a 3 só de dilatação. E daí fomos ali, minha filha nasceu em 10 minutos, e foi perfeito o parto, foi muito tranquilo, foi bem super abençoado, a gente curtiu bastante, minha recuperação foi ótima, e foi, sabe, só bênção sobre bênção, assim, já estava desfrutando de promessas de Deus ali. Mas a gente teve esse pequeno susto, assim, quando ela nasceu, né? Já que poderia ter acontecido alguma coisa com ela, poderia ter aspirado líquido, né? Então, já ali, mais cuidado de Deus na nossa vida, mais cuidado de Deus. Depois que a minha filha tinha, acho que uns 5 anos mais ou menos, a gente já tava sentindo falta, assim, de outra criança, querendo, pensando e tudo. Aí, eu comecei a orar, pedir a Deus, queria mais um filho. Meu marido meio receoso, assim, não queria muito, preocupado com as finanças e tudo mais, que o homem é mais racional, assim, né? E aí, engravidamos, quando eu não tava esperando, assim, também, mas eu tava orando muito, clamando muito a Deus, pedindo que viesse com saúde e tudo mais. E daí, tivemos o meu filho. E a gravidez foi bem tranquila, mas no meio surgiu uma diabetes gestacional, assim, no princípio, então fui me cuidando, fazendo acompanhamento e tudo mais. Perdi 9 quilos na gestação dele, eu tava com um pouquinho de sobrepeso, e daí consegui emagrecer 9 quilos. Então, aparentemente estava tudo bem, ótimo, bem tranquilo também. Quando eu já estava lá quase de 41 semanas de novo, porque na minha expectativa eu sempre tive o sonho de ter parto normal. Para mim o natural é se ter um parto normal. Porque a cesárea existe para as intercorrências, para quando precisa, né? Mas eu falei, não, Deus, vamos lá, eu confio, eu nunca duvidei, vamos. Esperando e nada. E quando me colocaram para os dias assim que eles fazem acompanhamento a cada 3 dias, se você não tem depois de 40 semanas e meia, por aí, né? Se o bebê não nasce. Quando eu fui fazer esse acompanhamento, uns 3 dias antes eu tive um pouco de dor em casa, bastante dor, assim, né? Só que eu falei assim, eu não vou pro hospital, vou ficar tranquila aqui esperando, porque pra nascer vai ter que doer muito mais, então vou esperar, né? Tô bem, dá pra passar, fico em casa. Quando eu fui pro hospital, no primeiro dia desses acompanhamentos ali, cheguei lá, eles fizeram um exame, um toque, a médica me analisou. Ela falou assim, legal, tudo bem e tal, você vai internar hoje, vai ficar hoje? Eu falei, não, eu vim pro primeiro acompanhamento e tal, né? Ela falou assim, então tá bom, tá. Ela falou assim, você se incomoda se eu chamar umas estudantes que estão comigo pra ver você e tudo, elas estão aprendendo. Eu falei, não me incomodo, né? Depois que você tem filho, você perde toda a sua vergonha da vida, né? Segundo já é mais fácil, né? E aí chamou essas meninas, elas vieram, daí ela falou assim, dela chegou com um negócio que eu nunca vi na minha vida, assim, um aparelho bem grande, e falou assim, olha, isso é um aparelho novo que veio dos Estados Unidos, né? Ele tem um tubo de cristal, que a gente consegue olhar bem dentro ali, do útero, não sei o que, ver como que tá o bebê, né? Então a gente tá testando ele aqui, podemos usar com você? Pode, claro, não tem problema. Aí ela usou aquilo, daí ela só falava para as meninas, estão vendo, ó, é isso, é aquilo, estão vendo? Ó, mas tá... E ela me acalmava, tá tudo bem, tá...
Falei, ah, beleza. Ela falou assim, tá preparada pro parto? Eu falei, toda. Ela, que bom, tá tudo muito bom. E ela me deixou, assim, numa expectativa, numa animação, assim, né? Eu falei, nossa, que bom, vai dar pra ter um parto, né? Pensei, vamos fazer indução, vamos ter um parto. Daí, tá, ela me deixou ali esperando. Ela falou, então assim que liberarem lá a internação, você já entra e tal. Daí eu falei pro meu marido, a gente já tava com as coisas no carro, né? Ele falou, eles vão me internar, eu vou ficar e vamos fazer o parto. Mas eu não sabia que eu iria passar por outra cesárea. E daí eu fui pra essa sala, fiquei esperando tudo. E eu já tava nessa gravidez dele, eu já fiquei meio assim, com o pezinho atrás, meio insegura ali, porque eu mudei de hospital, não era mais um hospital perto da minha casa, mas era um hospital recém-reformado, que é o Mackenzie aqui, né? E eu fiquei meio assim e tal, não queria, porque era meio longe, enfim, mas em tudo, Deus demonstrava cuidado comigo. E daí eu fiquei lá esperando na salinha e tal, e eu nem percebi que era uma sala antes do centro cirúrgico, assim, né? Eu pensei que era uma sala pra indução de parto, eu ia ficar ali. E daí fiquei lá, tal, com aquela camisola, falta da dignidade, esperando. E outra menina ali e tal, outra menina induzindo, daí eu falei, logo sou eu, tal, né? Aí me levaram pra sala do centro cirúrgico, me sentaram ali, daí eu falei, ué, eu olhei os aparelhos e falei, isso aqui é centro cirúrgico. Falei, eu vou fazer cesárea de novo? Ela, sim, você vai fazer? Não te falaram? Eu falei, não, acho que não deu tempo deles me falarem. Esqueceram de avisar a pessoa principal. Aí uma enfermeira falou assim, você já tem uma cesárea? Eu falei, já, da minha primeira filha. Ela falou, então é provavelmente por isso, né, que ele já percebe. E realmente eu não tinha nada de dilatação novamente. Aí fez cesárea. Daí fiz cesárea. Aí, gente, ali começou o segundo grande milagre, assim, da minha vida. Daí a cesárea começou bem, foi indo tranquila, não sei o que. Tava aquela médica que tinha vindo me analisar com os tubos, mais as 3 auxiliares ali. E o médico responsável pelo centro cirúrgico. E indo, e vai, e eu tava bem, a princípio tranquila. De repente elas começaram a fazer muita força em mim, muita força. Eu comecei a passar mal, vomitar e tal. E eu falei assim, eu tô com dor, gente, tô sentindo dor, muita pressão, assim, isso não é normal. Daí o médico falou, dá mais uma anestesia pra ela. E continuaram, e o parto foi se alongando. Eu sei que, acho que foram uns 40, 50 minutos. Uau. Da minha outra filha tinha sido 10 minutos, ela nasceu. E nada. E eu sei que elas estavam lutando pra tentar tirar o meu filho. E o meu marido ali junto já comigo, e eu passando muito mal, com muita dor, sensação ruim, de estarem 3 pessoas em cima de você forçando sua barriga, né? E eu sei que eu falei, gente, eu não tô aguentando, tá? A dor tá muito forte, tá? Tipo, não era uma dor de um machucado, mas era uma pressão grande, que faltava o ar, que dava essas ânsias e tudo mais. Aí o médico falou, dá mais essa. Eu sei que eles me deram, ele falou tudo que foi possível de anestesia. E eu ainda senti um pouco, e no final elas estavam ali lutando pra tentar tirar o bebê. E o médico disse assim, será que eu vou ter que subir aí? Ele era baixinho, assim, pequenininho, tinha uma escadinha. Ele disse, será que eu vou ter que subir aí? Aí elas falaram, não, doutor, conseguimos. E o meu marido falou que viu que elas pegaram tipo um forceps, assim, pra tentar ajudar também ali no parto dele, né? Então foi um parto bem difícil, bem complicado, né? Eu não sabia de nada, não percebi nada. E eu tenho a plena convicção, eu sou seer e feeler, né? Eu vejo as coisas e sinto as coisas também. Mas que eu ouvi ele chorar, e na minha cabeça eu só pensava, nasce e chora, e nada, né? O neném nascer. E quando ele saiu, eu escutei um chorinho assim, e eu apaguei. E o meu marido depois me falou, ele não chorou. Nossa. Mas enfim, eu juro, assim, o senhor sussurrou no meu ouvido um chorinho. Você ficar tranquila. Ficar tranquila, e eu apaguei. E nisso, eu apaguei e fiquei lá. Quando eu acordei, eu já tava numa sala antes de ir pro quarto, esperando o neném chegar. Meu marido chegou com o neném, ele é lindo, japonês, será que é meu mesmo? Tinha o olho muito puxadinho, assim. E meu marido, ele é muito tranquilo, né? Mas ele tava ali tentando transparecer uma paz maior do que ele não tinha. E eu, você tá bem? Dele? O neném tá bem? Todos bem. Vocês já estão bem? Vamos pro quarto. Ótimo, perfeito. E vamos pro quarto e tal. E quando foram me colocar na maca, tudo bem, eu sou pesadinha, já não é fácil, mas eles tiveram bastante dificuldade, assim, pra me locomover. E eu não senti nada, assim, na hora, mas eu vi que eles tiveram dificuldade porque eu não ajudava, né?
Tá, mas tudo bem, fiquei ali. Aí chegou a noite, isso foi no meio da tarde, à noite a enfermeira falou assim, vocês precisam tomar banho. Era, acho que é 11 horas da noite, vocês precisam tomar banho, tem que tomar banho. Tiveram neném hoje, tem que tomar banho. Aí eu comecei a me mover na cama, assim, eu não conseguia me mover, eu sentia, tava muito pesado, a dor tava muito grande, assim. Daí eu falei pro meu marido, amor, eu não vou tomar banho, não vai dar pra eu tomar banho, eu não consigo me mexer. Aí eu falei pra enfermeira, olha, eu sinto muito, mas eu não vou conseguir tomar banho. Como assim? Você tem que tomar banho, precisa, né? Aí daqui a pouco chegou uma outra, acho que era chefe ou responsável, falou assim, quem foi a moça de difícil extração? Daí a enfermeira falou, acho que é aquela ali, que ela disse que não consegue se mover. Daí eu falei, acho que pode ser eu mesmo. Aí ela falou assim, não, o médico falou que é pra você esperar não tomar banho hoje. Deu, tá bom. Aí foram passando as anestesias e eu fui sentindo que eu não conseguia me movimentar na cama. E da cesárea da minha outra filha eu tava levantando, tava dando uma mata. Tinha algo estranho. Tinha alguma coisa estranha. No outro dia, quando eu fui tomar banho, meu marido foi me ajudar, me levar até o banheiro, tudo. De repente eu apaguei. Quando eu acordei, eu tava no chão, assim, e ele tava em cima de mim, ele tava de camisa, tênis, calça jeans, assim. Eu sei que eu acordei brigando com ele, falei, o que você tá fazendo? Por que você tá se molhando? O que você tá fazendo aqui? Ele me ajudando, me socorrendo, que eu tinha desmaiado e eu acordei brigando com ele. Eu sei que eu vi estrelinhas, vi tudo escuro e deu um apagão, assim. Daí nisso veio todo mundo, enfermeira, médico, tal, me trouxeram uma cadeira de rodas e falaram, não dá pra deixar ela sem acompanhamento, o parto dela foi de difícil extração, foi bem complicado e tal, ela precisa ir com mais calma do que as outras ali. Então ali já foi muito cuidado de Deus, assim, alguns livramentos, assim, né? Mas graças a Deus consegui ficar bem, meu filho também ficou bem, conseguiu pegar no peito, consegui amamentar, tudo bem tranquilo. E depois meu marido me contou, depois uns 2 dias ali que passamos, esperando pra ir embora, né? Que o meu filho nasceu quase sem respirar, ele precisou ficar quase 1 hora no respirador. E ele ficou 1 hora lá acompanhando o neném ofegante. E sem notícias minhas que eu tava no centro cirúrgico, não tinha voltado de tanta anestesia que eu tinha tomado. Então ele pensou... Daí nessa hora ele mandou mensagem no grupo da igreja. Ele falou, puxa, perdi ela, né? Porque ninguém deu notícias, ela não voltou e tal. E daí ele falou, eu fiquei com muito medo de perder você e com medo de perder o neném. Um bebê, uau. Então, a gente tinha passado por isso também já mega forte. E o neném, quando a gente tava escolhendo o nome, o meu marido queria um nome fácil, um nome curto, um nome tranquilinho assim, e eu queria um nome de origem alemã, assim, pra honrar a família dele, pra abençoar, porque ele é o único homem da família, e meu filho também levaria o nome e tal. E daí eu gostei muito da história quando você contou do Johann, né, do significado do nome dele, que o Johann significa João, que você lembra de João Batista, né, que era o precursor de Jesus e tal. Eu falei, yes, é essa a ideia que eu quero pro meu filho. Eu falei, então ele vai ser o cara que vai levar Jesus, de alguma forma ele vai falar de Jesus pras pessoas. E daí eu sei que escolhemos esse nome Johann também, e daí quando a gente foi ver, e eu, leiga, né, total, pensei, Johann, Y-O, um H talvez ali no meio, um Nzinho, tá, tudo bem, a gente escolheu esse nome pro neném, colocamos no grupo da família. A tia dele, que mora na Alemanha, falou, não, se você vai colocar Johann, vocês vão escrever Johann do jeito certo. Com J. Com J. Mas por quê, né? Daí meu marido me explicou que o J tem som do J, né? E, enfim, daí eu falei, então tá bom, né? Vamos fazer o Johann do jeito certo. Daí vai eu explicar pra minha família brasileira por que eu tinha colocado esse nome. Porque muita gente ia falar Johann, né? Johann. Agora todo mundo já acostumou, né? Enfim. Mas aí estamos nós ali bem. O Iobem passou as conferências. Daí nisso eu já tinha... Em 2017 eu tinha ouvido falar do VOE, né? Não do VOE propriamente dito em si, mas eu acho que vocês estavam se reunindo com as meninas. Educando com o Espírito Santo. O Educando com o Espírito Santo. O movimento começou e tal. E a Maria e a Natasha foram lá em casa e chamaram eu e uma outra amiga que foi embora para os Estados Unidos e falaram, vocês têm que participar disso, vocês têm que conhecer. Isso é muito legal, essas mulheres estão trazendo uma coisa que a gente gosta muito, uma liberdade que a gente quer conhecer, a gente quer caminhar junto e tal. E na época... Não sei porque a gente não deu muita bola, assim, mas a gente gostou da ideia e tal, né? Aí eu fiz o meu Educando, eu acho que em 2018. A primeira conferência foi 2018 ou 2019? Foi 18. O Educando no início de 18, a conferência foi em agosto, né? A conferência também. Então, dali eu já fui percebendo
que ao longo da minha vida eu tive alguns casulos, né? Que o primeiro de todos era o medo, né? Medo. Por causa da situação que eu passei com meu pai, a insegurança, né? Tinha muito isso, assim. E o segundo casulo, assim, que eu acho que eu tinha, era um pouco da ofensa, assim, que eu me achava menor, meio insignificante pela realidade que eu tinha, e pro meio onde Deus me colocou, de pessoas estudadas, pessoas, né, muito... Além de estudadas, assim, teoricamente, academicamente falando, estudadas na palavra, muito comprometidas, assim, né? Eu pensava, não sou nada, o que eu tô fazendo no meio desse povo, né? Então, por muito tempo, eu fiquei meio assim, com o pé atrás. E esse segundo casulo, acho que era o da ofensa, assim, sabe? Eu me sentia diminuída ou menosprezada, né? Um pouco de lado, assim. Você... Nunca por eu ser negra, eu não sou negra tão negra, assim, eu sou morena. Nunca por eu ser moreninha do cabelinho ruim, vamos dizer assim. Mas porque eu era pobre, vamos dizer assim. Na minha cabeça, eu colocava dessa forma, né? Então, eu já me separava das pessoas por isso, mas ninguém nunca me separou. Você vê. Eles sempre me acolheram, né? Eles foram minha família, eles foram meus pais, foram minha mãe, que minha mãe precisava trabalhar para cuidar dos 4 filhos. E, tipo, o pai da Maria Lígia foi meu pai, o pai de outras meninas. É mais o filtro, né? O filtro que a gente então eu tinha esse filtro, assim, isso me barrava em muita coisa, assim, né? Então eu falava, não, eu não sou capaz. Não, eu não posso. Não, eu posso ir até aqui. Não, eu só tenho essa capacidade, eu não vou muito além disso. Então, nisso eu me fechava muito. E com essas coisas assim, e quando eu fiz a Metamorfoses, eu fiquei pensando, agora eu tô conseguindo dar nome para os sentimentos que eu tinha, para as situações que eu vivi, né? Mas eu tive todo esse processo de sair do meu casulo na minha adolescência. E o principal foi aceitar a paternidade de Deus. Uma chave maravilhosa. A chave principal foi essa, porque eu não tive esse relacionamento com meu pai. E agora, depois de adulta, antes de eu engravidar do segundo filho, meu pai teve câncer de esôfago, né? A gente descobriu, foi muito rápido, em 6 meses ele faleceu. Mas antes disso, ele teve uma oportunidade, há mais de 10 anos atrás, de conhecer Jesus, de se converter, de se reconciliar com toda a família, com os filhos e tudo mais. Então, a nossa história toda de vida é uma história de milagres, é uma história de intervenção de Deus, é uma história de mudança de Jesus, assim, tremenda, sabe? E aí o meu pai, o processo do câncer dele foi muito doloroso, assim, bem difícil mesmo, assim, né? Então ele morreu por inanição, né? Que ele não conseguia mais comer e se alimentar, e ali ele foi enfraquecendo até não ter mais força. Fizemos todas as cirurgias possíveis, né, para tentar ajudá-lo, mas o caso dele já era um caso de acompanhamento, como é que diz? Terminal. Fase terminal, né? Bom, a gente está caminhando para o fim aqui. Eu queria que você contasse pra gente como é que é a Mônica livre hoje, né? Desses casulos, todas essas experiências, né? Geraram coisas, né? Você poderia carregar tudo isso, né, pra tua vida, e você decidiu viver leve, sem peso, né? Como é que é a Mônica vivendo em liberdade hoje, pra gente encerrar? Então, acho que a Mônica vivendo em liberdade é bem alegre, assim, bem feliz, bem como... voltei a ser criança, assim, sabe? E aí, como eu tava falando do meu pai, que ele faleceu, eu descobri que tava grávida do meu filho. Eu falei, puxa, mas não é justo isso, Jesus, né? Ele não vai conhecer o neto, ele já conheceu os outros, né? Mas não ia conhecer o meu filho, né? Enfim. E Jesus falou comigo assim, eu continuo fazendo novas todas as coisas, né? Então, e nisso eu comecei a andar em liberdade. Eu falei, opa, eu vou tomar posse de todos esses milagres que já rondaram minha vida, que Deus já me segurou na mão. Eu falei, agora eu preciso avançar nesse sentido, né? E por último, e recentemente, eu tive Covid, né? E tava passando bem, tava em casa, me cuidando, fui ao médico, comecei a me tratar e tudo mais. E não sabia que eu tava tão mal, e de repente fui ficando mal, né? Isso posso contar num outro momento, porque são muitos detalhes. Mas resumindo aí, eu fiquei em casa até quando eu não aguentei mais da dor, muita dor. E eu fui pro hospital, precisei ficar hospitalizada, né? E eu não sabia que meu quadro estava tão grave assim, né? Não conseguia mais me alimentar, não conseguia falar, não conseguia andar, fiquei totalmente paralisada pela doença. E nisso eu vi a morte assim, mas muito de pertinho. Então nesse momento você só tem Jesus.
né? Ele é a tua fonte, ele é a tua esperança, ele é o teu conforto, é o teu consolo, né? Em todo tempo, saindo desses casulos aí do medo, da intimidação e tudo mais, eu já estava um pouquinho mais confiante. Mas nessa, quando eu entrei nessa do Covid de ficar mal, assim, eu não me deixei vencer pelo medo. Então tava preparada. Estava preparada. Eu falei, Deus, eu sei a quem eu sirvo. Eu tenho um pai. O Senhor me ama. O Senhor cuida de mim, eu sou sua. Se eu estiver aqui, o Senhor me leva, mas se eu tiver que ficar, o Senhor vai me curar, mas é por completo. Eu não aceito nada. Eu não aceito nada, eu não aceito as complicações, sequelas. Eu não quero nada, nada, nada. De tudo que o Senhor puder me livrar, o Senhor me livra. Porque se eu sair desse vale, mas olha, não vai ter que me segure pra falar de Jesus. E foi assim que aconteceu. Né? Graças e meu tempo de recuperação foi muito rápido. Eu fiquei uma semana, né, internada, 7 dias, 8 dias no total. E o tempo de recuperação mesmo ali, de conseguir voltar a andar, voltar a falar, voltar a me movimentar, foram 4 dias, né, de tratamento da infecção ali. Jesus me curou de uma forma assim tremenda. Uau. No final eu pude falar de Jesus para todos no hospital, no quarto onde eu tava, com todas as pessoas. Nos últimos dias, quando eu aprendi a falar de novo, consegui falar de novo. Daí ninguém segura. Aí eu falei, preciso cantar, comecei a louvar. Aí eu percebi que tinha acontecido alguma coisa bem forte, porque eu não lembrava das letras das músicas. Então ali no cérebro também, né, a falta de oxigenação no corpo provoca algumas coisas. Daí eu falei, mas Jesus, é só o começo, eu vou melhorar, eu vou lembrar de tudo. Que legal. E assim fomos indo, sabe? Então, e depois antes de eu ter a alta, que os médicos, olha, anjos, Uau. médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos. Porque eles vinham assim, ó, e deixavam a gente tranquila, sabe? Não, você tá indo bem, hoje você já melhorou nisso, já diminuiu o oxigênio, só na parte positiva. Muito bom. Eu falava, doutor, me conta como que eu tô, porque a minha amiga eu sabia que tava com 80%, a outra tava mal, foi pra UTI e tal. O senhor não me fala. O teu caso a gente tá analisando. Olha, a gente tá, assim, abismado com o seu caso. Ele falou, é um caso que vai entrar nos estudos, porque nós nunca vimos uma recuperação tão rápida. Uau. Ele falou assim, se você acredita em Deus, eu acho que com certeza tem uma intervenção divina aí. Eu falei, que legal, muito bom. E eu descobri que fiquei com 90% do pulmão comprometido, Uau. né? Então foi assim, ó, mais um start ali pra que Deus me levantou, me liberou, me colocou de pé de novo. E pronta pra guerra, sabe? Eu falei, pronta pra guerra. É daqui pra frente, esses casulos não me prendem mais, essas inseguranças não estão mais comigo, não fazem mais parte de mim. Tudo fica tão pequeno depois dessas coisas que a gente experimenta. Eu já tanto milagre. Eu falei que eu não posso mais deixar distrações, de falar. Tchau. Não me interessam mais, não tô nem aí pra elas, né? Uau. Mas quando esses pensamentos vêm, essa vozinha vem, quer inundar de novo, quer entrar de novo, opa, já te percebi, aqui não. Né? Você pode procurar outro lugar. Muito bom, muito bom. Na minha vida, na minha casa, não, né? Então, muito bom, muito obrigada. Vou pedir pra você em 30 segundos dessa tua última mensagem aí pra essas mulheres maravilhosas que estão acompanhando a gente. Tá bom. O que eu queria deixar pra vocês é dizer pra vocês confiarem em Deus, confiarem em Jesus, não só no Deus do socorro, no Deus do desespero, no Deus do final da tua vida, mas confia no Deus que tá com você onde você estiver, tá com você ali na tua casa, tá com você no teu trabalho, tá com você quando você tá só chorando, tá com você quando você não tem mais forças, tá com você quando você não tem a quem recorrer, você não tem ninguém por você. Mas eu quero te dizer que você tem um pai, e ele é por você, e ele te ama, e ele só tem o melhor pra você. O pai só quer o melhor dos seus filhos, né? Então se deixe ser abraçada por ele, se deixe ser inundada, se deixe receber esse amor, né? Nós só precisamos descansar nos braços do pai, confiar, relaxar, ficar com Deus, ficar no colinho, né? É só isso que ele espera. Tudo que nós que somos pais e os que ainda não são, né, tem essa sensação. Quando eu tô perto do meu pai, da minha mãe, é o melhor conforto, é o melhor lugar para se estar, né? Quando eu quero estar com os meus filhos, o melhor lugar é no meu colo. Venham pro colo da mãe e fiquem comigo, né? E Deus, o nosso pai, quer a mesma coisa de nós, né? Que nós tenhamos total dependência dele, total confiança nele, e não deixemos que as distrações desse mundo, que as coisas que querem inundar nossos pensamentos, nossos sentimentos, e fazem a gente ficar mais amargurada, mais preocupada, mais ansiosa, essas coisas são
do príncipe desse mundo, mas Jesus é o rei, né? Jesus é o nosso rei. E o reino dele é para ser vivido já, é para começar aqui, é agora, é na terra, é daqui pro reino dos céus. Tem que começar agora. Então, relaxa, curte, porque você tem um pai bom que te ama e que só tem o melhor para você. Muito bom, obrigada. E assim nós encerramos mais um episódio do podcast das borboletas, o podcast das mulheres do movimento Voe Borboleta. Vem voar com a gente. Até o próximo. Tchau!